Opa, e aí pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós estamos aqui para falar sobre 10 coisas que poucas pessoas te contam, ou quando te contam de forma errada, equivocada. E essas coisas são essenciais para a sua caminhada com Deus, o seu progresso espiritual. A primeira coisa que muita gente te conta de forma equivocada, errada, é que a teologia ela vai te afastar de Deus. Muitas pessoas, por causa da ingenuidade ou por causa da ignorância não significa como muitos falam não. Ignorância não é algo ser bruto. Ignorante é uma pessoa que não tem informação. Por não ter informação, as pessoas dizem que a teologia te afasta de Deus. Mas pelo contrário, por quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você busca Ele, você aprende mais dele. Então você aprendendo mais de Deus, você vai aprender e se aproximar dele. E cada uma dessas passagens, desses 10 pontos que eu vou falar, eu vou mostrar na Bíblia. Vou te citar palavras que estão em livros da Bíblia que testificam isso que eu vou falar. Então a primeira parte que nós estamos falando sobre que o conhecimento, a busca por conhecer de Deus, por estudar a palavra, que a teologia nada mais é do que o estudo da palavra de Deus, te aproxima do Senhor. E onde eu posso encontrar isso, Jefferson? Onde é que eu tenho embasamento na Bíblia que pode me embasar que se eu buscar conhecimento, me aproxima de Deus? A gente vai encontrar essa primeira palavra no livro de João. João, capítulo 8, versículo 32. Diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então o Senhor disse para aqueles judeus: se você conhecer a minha verdade, que é a minha palavra, ela te trará liberdade, ela te trará o consentimento, trará a clareza para poder entender e discernir as coisas. Então o primeiro ponto é esse, que para você ter uma caminhada com Deus espiritual que possa prosseguir e crescer, você tem que ter sede de aprender, de conhecer, de buscar ao Senhor. Se em algum momento eu olhar para trás, é porque minha Bíblia está atrás da câmera, tá, pessoal? Só para avisar. Então, o segundo ponto que a gente vai falar aqui, que a pessoa muitas vezes se ensinam de forma equivocada ou errada, ou muitas vezes não te ensinam. Eu queria até que cada um desses pontos que eu vou falar aqui com vocês, alguém tivesse me ensinado no início da minha jornada, que pode ter certeza que eu teria desempenhado uma vida espiritual muito mais santificada, muito mais firme na presença de Deus, do que eu não tivesse essas informações. Então, segundo ponto, jejum é essencial. O jejum é essencial, mas o jejum ele não é feito para tudo. As pessoas ensinam de forma errada que você está com uma dor no dente, uma dor na unha, uma dor de cabeça, você está com um problema financeiro, você precisa jejuar. Não. O jejum ele serve para edificação espiritual. Mas Jefferson, o jejum ajuda eu conseguir um emprego, uma porta de emprego? Ele vai ajudar a sua parte espiritual, ele vai te aproximar do Senhor, ele vai te dar mais confiança, ele vai te trazer a palavra de Deus para dentro de você, vai te fazer mais sensível à voz de Deus, e como consequência você pode alcançar coisas físicas, mas o jejum ele é para a parte espiritual, ele vai desenvolver o seu espírito. Um exemplo, Jefferson, para que fique mais palpável: você jejuma para que Deus te dê sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento, exemplo, se você tem um médico ele está querendo passar uma informação para várias pessoas.
Só que ele chega num determinado ambiente e começa a falar: ó, pessoal, eu acabei de fazer uma cesariana, fiz um corte aqui transversal, coloquei aqui o bisturi. Então, essa forma de passar o conhecimento, muita gente não vai entender. E como é que seria uma pessoa que é médico, Jefferson, tem a mesma função, é médico e tem sabedoria, e vai falar uma informação para várias pessoas sobre cirurgia? Ele vai dizer: ó, pessoal, eu acabei de fazer uma cirurgia numa pessoa, fiz um corte nela de cima para baixo e coloquei aqui com essa faca aqui, que é chamado de lâmina, o bisturi, e eu costurei com a agulha. Então é a mesma informação, só que passada com sabedoria. Porque não adianta você ter somente conhecimento. O conhecimento sem sabedoria, muitas vezes ele te traz problema. Porque muitas vezes as pessoas não vão te entender. Então, o jejum, ele te traz sabedoria. O jejum, ele te traz afinidade com Deus, te traz mais intimidade com Deus. O jejum te fortalece espiritualmente, para que você não venha fraquejar, para que você não venha desistir. O jejum, ele serve para te dar discernimento, te ensinar a ter mais domínio próprio. Então o jejum, ele serve para cada uma dessas coisas. Então, onde, Jefferson, eu posso encontrar na palavra isso que você está me falando sobre o jejum? Então você vai encontrar na palavra de Deus, na Bíblia, nesses determinados versículos. Vou te dizer aqui, você vai encontrar na palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6. Você vai ver no versículo 16. Diz assim, ó, no versículo 16, falando sobre o jejum. Jesus falando sobre o jejum, né? Quando jejuarem, não mostre uma aparência triste como hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Isso aqui é importante. No início aqui, Jesus fala sobre muitos fariseus ou hipócritas. Tem muita gente que jejuma e acha que o jejum é para se mostrar. Não, o jejum não é para você falar. O jejum não é para você mostrar que está jejuando. Muita gente utiliza do jejum como para mostrar que é melhor do que o outro. Pelo contrário, o jejum, ele é para você se aproximar. É como você tivesse um pai que está muito distante e você precisasse conversar com ele. E a única forma de você conversar com ele é você ir para um local que é alto, um lugar onde tem sinal, e pegasse o seu celular e ligasse. E você está lá sozinho, só você e seu pai na linha e você. Você foi para um lugar distante, foi para um lugar alto para pegar sinal. A mesma coisa é o jejum. O jejum não é para outras pessoas saberem. É algo que você faz na sua intimidade. O jejum é para você aumentar a sua comunhão, aumentar sua afinidade, aumentar o seu grau de intimidade com Deus. Então no versículo 17, diz assim de Mateus: ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto. Olha, Jesus estava dizendo, pelo contrário, se você já está jejuando, não é para você mostrar que está triste, não é para você jejuar mostrando que está em jejum, está com cara fechada. Meu amigo, você jejuma. Muitas vezes pessoas que estão perto de mim, eu estou jejuando e elas não sabem. Por quê? Porque não há necessidade. Você não precisa mudar seu estado de rosto, você não precisa mudar sua forma de falar, você não precisa mostrar uma santidade a mais, não. O jejum é você se consagrando, você e Deus. Mas não precisa você evitar de falar com pessoas, não precisa você evitar de poder dar uma resposta se alguém te perguntar. O jejum, muitas vezes a pessoa diz assim: não, estou jejuando, eu não posso falar com você. Não, estou jejuando, eu não posso ir para tal lugar. Utiliza do jejum como desculpa. Desculpa como assim, Jefferson? Não, estou jejuando, eu não posso fazer isso. Em vez de ser algo que aproximava ela de Deus, ela está mostrando que Deus é um empecilho. Exemplo, se você chegar para mim e eu não for convertido, você olha para mim e diz assim: ó, eu estou jejuando, mas eu não posso ficar na sua roda aí não, que vocês estão conversando, eu não posso conversar. Eu que não conheço a Deus vou dizer assim: eu acho que esse Deus é muito ruim, viu? Porque você está jejuando, não pode estar ao meu lado.
Você está jejuando e não pode conversar com a gente? Então, para uma pessoa que não conhece a Deus, se você mostra isso, você está mostrando como se Deus fosse ruim. O seu exemplo está sendo exemplo errado. É isso que a palavra de Deus está dizendo no versículo 17. Se você está jejuando, arrume o cabelo, lave o rosto, mostre que você está feliz. Versículo 18 diz assim: para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai. Apenas o seu Pai o quê? Deus, seu Pai espiritual. Que somente Deus venha saber que você está jejuando. E que vê em secreto. Deus, ele vê suas atitudes. Deus, ele vê o seu agir. Deus, ele vê a intenção do seu coração. E ele continua: e seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Então, o seu jejum que é feito em secreto, Deus vai te recompensar. Eu vou dar um exemplo. Quando eu abro o jejum para que Deus ele venha me dar discernimento, me capacite para as batalhas. Que batalhas essas? Espirituais. Peço que ele me dê mais quebrantamento, quebra o meu orgulho. Isso tudo são desenvolvimentos espirituais. Você aprender a ser mais humilde, ter mais longanimidade, ter domínio próprio. Esses são todos os dons que o Espírito pode te proporcionar e que você pode alcançar através do jejum. Então vamos para o terceiro ponto, que muita gente fala de forma equivocada e muitas vezes ensinam de forma errada. Muitas vezes a pessoa diz assim, eu estou dando dízimo. Dando dízimo? Você não dá dízimo. Como assim, Jefferson? Eu não dou dízimo. Você devolve. Há uma diferença muito grande de dar. Dar é algo que você tem. Se eu pegar essa camisa aqui e dizer assim, eu estou dando, pegue, eu estou te dando. Mas no momento que essa camisa não é minha e eu estou vestindo, eu vou te entregar, eu estou devolvendo. O dízimo é devolução. Você está devolvendo aquilo que já pertence a Deus. Mas como assim, Jefferson, pertence a Deus? Sim. Porque Deus é quem te dá tudo que você tem. O ar que você respira, o dia que você acordou, a saúde que você tem, a força para trabalhar, o seu vigor, o seu ânimo, tudo provém de Deus. Mas Jefferson, eu não acredito em Deus. Mesmo sem você acreditar, Deus continuará sendo Deus e Ele proverá isso para você, porque Ele é grande em misericórdia. Mesmo sem você crer ou não crer nele, Ele continua sendo Deus. A mesma coisa é você olhar para o ar e dizer assim, eu não acredito que exista ar, mas os seus pulmões se enchem de ar. Você sente o ar entrar pelo seu nariz quando você inspira e quando você expira, quando entra e sai. Você sente o ar passar por você quando você está em um lugar alto, mas você não vê o ar. Isso é só um exemplo de que muitas vezes você não consegue ver, mas mesmo assim existe. Então, onde eu posso encontrar na Bíblia, Jefferson, passagens que me testifiquem que eu devo devolver o dízimo, que é algo que não me pertence? Então você vai encontrar no livro de Jó. Você vai encontrar no livro de Jó. No livro de Jó, no capítulo 41. No capítulo 41 e no versículo... Só olhando aqui. Só um momento. Sim, pessoal. No versículo 11, diz assim: quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Uma pergunta. Jó estava fazendo, né? E a resposta veio: tudo que há debaixo do céu me pertence. Então, Jó, ele tinha perguntado, quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Muitas vezes você faz essa pergunta. Como assim, Jefferson? Eu vou devolver. Para que eu... Então é a mesma pergunta que Jó fez. O que é que eu tenho para que eu deva pagar? Deus diz: tudo que há debaixo do céu me pertence. Tudo que há aqui nessa terra pertence a Ele.
E isso se encontra no livro de Jó. Jó, capítulo 41, versículo 11. Então, tem outra passagem também que mostra a respeito dessas coisas, do domínio de Deus, das bênçãos do Senhor. Aí a gente parte para o quarto ponto. O quarto ponto que poucas pessoas falam, porque muitas vezes tem até medo de falar a respeito disso, que tem demônios que só podem ser repreendidos, que só podem ser impedidos de agir sobre a minha vida, sobre a sua vida, através do dízimo. Através do dízimo, Jefferson? Sim, através do dízimo. Uma coisa ligada à outra. O dízimo, ele impede alguns tipos de demônios, esses que é chamado de devorador, de alcançar a sua vida. E onde é que eu encontro essa passagem, Jefferson? Você encontra no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, você vai ler do versículo 6 até o versículo 11, que diz assim, ó, no versículo 11, eu vou ler aqui. E quando você tiver tempo, aí você lê tudo, para não ficar muito grande aqui. Versículo 11. Impedirei que pragas devorem sua colheita, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. No versículo 10, só para poder vocês entenderem, diz assim, ó, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, se eu vos abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, aqui ele mostra que Deus, ele também derrama promessas sobre as pessoas que devolvem o dízimo. Além de repreender o devorador, ele derrama bênçãos para aquele que dá o dízimo. Para aquele que dá? Não, é errado, Jefferson. Para aquele que devolve. Para aquele que devolve o dízimo. Porque o dízimo é devolução. A quinta coisa que muitas vezes te ensinaram de forma equivocada ou errada. Que não adianta, as pessoas dizem assim, ó, precisa somente você ter fé. Se você tiver fé, Deus vai fazer tudo na sua vida. Errado. Não adianta você ter somente fé. Porque somente fé, se você tiver exemplo, você tiver com a fé que Deus vai abrir uma porta de emprego, mas você está deitado na sua cama todos os dias e não levanta dela um minuto, para sair à procura, para abrir o computador, fazer um currículo, você acha que Deus vai descer do céu, abrir seu computador, abrir seu notebook ou seu celular e fazer o seu currículo e mandar para uma empresa? Não. A fé, ela necessita de obras. Não adianta você ter somente fé. Então, como eu estava dizendo, pessoal, você precisa agir a sua fé. Não adianta você ter somente fé. Muitas vezes a pessoa diz assim, eu tenho fé que Deus, ele vai mudar a minha história, eu vou conseguir um bom emprego, eu vou conseguir uma promoção no meu trabalho. Só que a pessoa, ela não se esforça para poder ter mais conhecimento, não se empenha em aprender, ela só vai trabalhar e faz o que é necessário, somente o que é necessário. Ela nunca vai conseguir evoluir. Por quê? Porque ela tem a fé, mas ela não age a fé. Ela tem que praticar, ela tem que dar o primeiro passo. Porque a fé é da seguinte forma, a fé ela funciona. A fé é para coisas que é impossíveis. Como assim, Jefferson? Tudo aquilo que é possível para você fazer, alcançável por você, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu estudo, você alcança. Mas
aquilo que você não consegue fazer, Deus ele faz através da fé. Antes de a gente continuar aqui, a gente está no quinto, né? Falta mais 5 coisas que poucas pessoas te contam, ou até mesmo te contam de forma equivocada, errada. Eu vou acrescentar mais um bônus. No final eu vou concluir, vou dizer mais 11. Mas antes de continuarmos, se você está gostando desse vídeo, se você está gostando dessas informações, você está dizendo: Jefferson, essas informações têm me ajudado, eu vou colocar em prática. Eu sou iniciante na caminhada espiritual, estou aprendendo, isso aqui vai ser um pontapé essencial para mim poder saber caminhar com Deus. Então compartilhe esse vídeo, deixe seu like, envie para aquele amigo que você acha importante que ele também receba essa informação. Deixe os seus comentários se vocês estão gostando desse vídeo, dessa forma de ensinar. Também deixe opiniões de como, dúvidas de vocês, se vocês têm dúvidas, que eu possa responder, que eu estarei aqui dando o meu melhor para poder responder as suas dúvidas. Então vamos continuando. A sexta. Outra coisa, essa daqui é um pouco polêmica. Muita gente diz assim, eu escutei muito quando era mais novo na fé, na caminhada, né, espiritual. Jefferson, chore que Deus vai te ouvir. Deus escuta aqueles que choram. Deus escuta aqueles que choram. Quando você ouve isso, você dá para entender assim que Deus, se você for um cara racional como eu, você vai parar e vai dizer assim: Deus vai escutar as minhas lágrimas, o meu choro. Deus ele é movido por sentimentos. Então, se eu preciso atingir a Deus, eu preciso chorar. E muitas vezes as pessoas passam essa forma equivocada. Deus ele não é movido por sentimentos. Deus ele não é movido por lágrimas. Deus ele não vai mudar a sua história porque você está chorando. Não. E muita gente acha que é assim. Você pode chorar o dia inteiro. Porque se fosse assim, se fosse por choro, por lágrima que Deus mudasse a história da vida das pessoas, toda aquela pessoa que matou, roubou ou assassinou, que chora e clama por Deus quando está sofrendo, elas conseguiriam sair da vida delas e mudar. Não. Deus ele não age assim. Deus ele é justo. E no momento que você começa a entender que Deus ele é justo e que ele não é movido por sentimentos, você começa a ter uma intimidade maior com Deus. Porque você vai saber que se você estiver chorando, exemplo, porque muitas vezes as pessoas se forçam a chorar para poder achar que está atingindo a Deus. No momento que você entende isso, você entende que sua lágrima, seu choro, muitas vezes ela deve ser sincera. Sincero como, Jefferson? Pode ser de alegria, pode ser de tristeza, mas que sejam sinceros, que não seja algo forjado, que não seja algo armado, porque Deus ele não é movido por sentimentos. Ele vai ver as suas obras, ele vai te julgar, ele vai te ajudar conforme o que você plantou. E onde é que eu posso ver isso, Jefferson? Na Bíblia. Onde é que você me dá embasamento sobre isso? Que Deus ele não é movido por sentimentos. Nós vamos ver lá no livro de Gálatas, primeiramente. Nós vamos no livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Diz assim, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semeia, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, Deus, Ele dá a cada um de nós segundo o nosso plantio. Muitas vezes acontece o seguinte: a pessoa passa a sua vida inicial inteira plantando. Exemplo, isso aqui é um exemplo para vocês entenderem. Ele passa o início da vida dela inteira plantando feijão. Passa a vida dela inteira plantando feijão. Aí ela conhece a Deus, ela começa a caminhar com Deus e começa a plantar com Deus, plantar manga. Ela plantava feijão, ela começa a plantar com Deus manga.
E aí começa a colher. Só que quando ela começa a colher, ela pensa que vai colher manga. Só que o tempo da manga, da ceifa da manga, não é agora. Ela plantou, para a manga produzir demora algum tempo. Ela vai começar a colher primeiro feijão. Então acontece que muitas vezes na vida do crente, na vida das pessoas que servem a Deus, muitas vezes a pessoa diz assim: eu não sei porque eu estou vivendo isso. É porque ela plantou no passado algo e está colhendo agora. Aí o que é que acontece também? A pessoa já plantou coisa ruim no passado, está colhendo nesse momento coisa ruim. Aí o que é que a pessoa faz? Deus não me ouve, Deus não me escuta. Ela se rebela contra Deus, e começa a blasfemar contra o Senhor. Em vez de plantar, continuar plantando coisa boa, ela planta novamente coisa ruim. Em vez dela entender que o que ela está colhendo é o que ela plantou anteriormente, e que se ela continuar plantando bem, vai acabar, cessar a colheita do feijão, como a gente estava falando, e vai chegar o momento de colher a manga. Só que não adianta, no momento que você estiver colhendo feijão e plantando manga, querer colher manga. Você só vai colher manga depois. Então é muito importante você entender isso. Porque na sua jornada espiritual vai ter momentos que você vai ficar dessa forma. Você vai entrar em dificuldades, em problemas que vai ser permitido por Deus. Que você vai estar colhendo algo que você plantou anteriormente. E que você está vivendo uma vida diferente, mas ainda você está colhendo do que você plantou anteriormente. Um exemplo mais palpável, Jefferson. Exemplo. Você viveu uma vida de adultério. Você viveu uma vida de adultério antes de conhecer a Deus. Quando uma pessoa vive uma vida de adultério, ela perde muitas vezes o seu caráter. Ela perde muitas vezes, as pessoas que estão próximas a ela não confiam mais nela. Então ela perdeu a confiança de pessoas que estavam próximas a elas, que confiavam nela. Então no momento que ela aceita a Deus, muitas pessoas acham que vai ser um passe de mágica. O passado dela vai ser apagado para as pessoas e vai nascer um novo eu. Para Deus, no momento que você aceita Ele, o seu passado é apagado, mas o fruto você tem que colher. É como diz, pessoal, o plantar e o semear é opcional. Você é opcional, você planta se quiser, mas a colheita é obrigatória. Jefferson, eu não plantei nada, então você não vai colher nada. Então, a pessoa viveu uma vida, como a gente estava falando, de adultério, perdeu a confiança de muita gente e acha que vai ser do dia para a noite que ela vai conquistar a confiança daquelas pessoas. Não vai. Ela vai agora passar um tempo trabalhando novamente para poder alcançar a confiança de uma pessoa que uma vez ela perdeu. E aí, pessoal, vocês estão entendendo? Isso aqui é muito importante, porque no momento que você começa a praticar isso, esse caminho, você começa a ter uma noção de como é bom e agradável caminhar com Deus. Se eu tivesse tido essas informações no início da minha jornada, eu teria crescido 10, 20 vezes mais. Porque no início era muito difícil você ter essa informação. Hoje, o conhecimento, a palavra de Deus, ela está sendo dissipada de tal forma que só não ouve quem não quer. Quem fecha realmente o coração para não ouvir. E vamos seguindo aqui. O 7º ponto. Essa daqui também é interessante. Quando eu aprendi sobre isso, eu fiquei... que legal! Eu já tinha... Como eu gosto de jogos, de tecnologia, então eu já tinha uma mentalidade mais ou menos a respeito dessa informação que agora eu vou falar. O nosso corpo, o nosso ser, ele é tricotômico. Jefferson, não entendi o que é isso, Jefferson. O nosso corpo ele é dividido em 3 áreas. Nós temos corpo, alma e espírito.
Essas três coisas estão dentro de mim. Corpo, aqui ó, que eu estou batendo, corpo, alma, sentimento, razão, intelecto, consciência, espírito, aquilo que te liga a Deus. O espírito é quem vai e que te induz a ter a sensibilidade de sentir um vazio dentro do seu coração. É o espírito que te induz a não fazer algo errado. Por mais que você faça algo errado, ele diz que você está fazendo algo errado. Uma pessoa comete algo errado, mas ela sabe, o Espírito diz a ela. Porque o Espírito de Deus que está dentro de nós, ele é puro. Então ele incomoda. Muitas vezes a pessoa torna a não querer escutar. Porque ela pode. Ela pode não dar ouvido ao Espírito. Porque ela tem um livre-arbítrio. Para você ver, o nosso Deus é tão bom que ele nos dá o livre-arbítrio. A opção de escolher. Se nós queremos servir a Ele ou não. Se nós queremos dar ouvido a Ele ou não. E o Espírito nada mais é do que o seu GPS para poder chegar até Deus. Ele nada mais é do que a ponte para poder te levar até Jesus e Jesus te levar até a Deus. É interessante, né? Depois vocês vão falando aí no comentário sobre o que é que vocês têm dúvidas, que eu vou respondendo, pessoal. No oitava coisa que te ensinaram ou errado ou que nunca te contaram. Dentro dos 10 mandamentos, há um mandamento que é o 5º mandamento, que há uma promessa escondida dentro dele. A palavra de Deus tem mandamentos que tem promessas escondidas dentro dele, Jefferson? Tem. Eu não sabia, eu também não, quando era mais novo na fé, na caminhada espiritual, não sabia. Mas esse mandamento ele é tão importante que ele muitas vezes está acontecendo coisas erradas na sua vida e é por causa que você está quebrando esse mandamento. Então, esse mandamento é o 5º mandamento. Qual é esse mandamento, o 5º, Jefferson? Vou te mostrar. A gente vai lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo do 2 ao 3. Então vamos lá. Nesse aí, capítulo 6, Efésios, versículo 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe. O mandamento é esse. O mandamento que tem uma promessa inclusa dentro dele é honra teu pai e tua mãe. Jefferson, mas meu pai ele é drogado, ele é viciado, ele é bêbado, ele mata, ele rouba. Não importa. Deus ele está dizendo honrar. Honrar não significa que você vai fazer as mesmas coisas do seu pai ou da sua mãe se eles cometem tais atos que são errados. Honrar significa que você deve respeitá-los. Mas Jefferson, eles não são exemplo para mim. Mas por causa de você não estar praticando esse mandamento, pode ser que você não está recebendo o benefício da promessa. E qual promessa é essa, Jefferson? Que está incluso nesse 5º mandamento. Honrar o pai e a mãe. Vamos prosseguir aqui. Esse mandamento ele te dá o benefício. Olha o benefício. Esse é o primeiro mandamento com a promessa. Para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Então esse é um dos mandamentos que tem a promessa. E a promessa que está inclusa nesse mandamento é quando você honra seu pai e sua mãe. Seus dias de vida aqui na terra são prolongados. Jefferson. Então, significa que aquelas pessoas que conseguem ter mais anos de vida aqui na terra, beneficiados, muitos deles é porque honra pai e mãe. Honra pai e mãe. Não importa se ele é evangélico, católico, a gente não está falando aqui de religião, pessoal. Religião nada mais é do que um conjunto de regras inclusa numa denominação. Nós estamos falando aqui de espiritualidade. Espiritualidade está inclusa em todas as coisas. Quem serve e quem não serve a Deus
o nível espiritual, todos eles têm. Então, quando até uma pessoa que não conhece a Deus, honra pai e mãe, os dias da vida dela aqui na terra são prolongados. Porque essa promessa é para todos. Não importa se você conhece ou não a palavra. Essa promessa, ela se cumpre no momento que você honra pai e mãe. É maravilhoso, né, pessoal? Prosseguindo aqui, vamos para o 9º. Outro também aqui que é muito importante. Deus, que é o 9º. Muitas pessoas nem falam, até mesmo não comentam sobre isso. Deus nos deu autoridade para podermos dominar sobre toda a terra. Jefferson, isso não significa que Deus me deu autoridade para me poder vencer na vida? Deus me deu autoridade para me poder fazer aquilo que eu sonho? Sim, Deus te deu autoridade. Deus me deu autoridade para me cuidar de uma fazenda, de poder ser... Eu tenho um sonho, exemplo. Eu tenho um sonho de ser vaqueiro. Sim, Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade para você dominar sobre toda a face dessa terra. Deus, ele te entregou essa autoridade. E por que muitas vezes, Jefferson, eu não consigo sair da minha vida de miséria, de destruição? Pode ser porque você não estava seguindo ou não conheciam esses 8 passos anteriores que eu te falei. Pode ser que você estava errando em um deles. Porque a nossa vida é um contínuo aprendizado. Eu comento muito e falo que eu sou um eterno aprendiz. Por quê? Porque no momento que você se coloca como um eterno aprendiz, você vai estar sempre disposto a aprender. Você vai estar sempre disposto a conhecer algo a mais. Isso é muito importante. Se você for para um local de carreira de pessoas que têm intelecto para crescimento, elas vão falar assim: eu sempre vou para as reuniões, ou para os debates, ou para network, que é redes de contato, com meu copo vazio. O que é que eles estão querendo dizer? Eu sempre estou disposto a aprender, não importa quanto de conhecimento eu já adquiri. Eu sempre estou disposto a ouvir o outro para poder aprender mais. Então, onde é que eu encontro, Jefferson, isso falando sobre que eu tenho autoridade, sobre a terra, sobre as águas, sobre os animais? Nós vamos no início da Bíblia, no livro de Gênesis. No livro de Gênesis. Lá no livro de Gênesis, você vai encontrar no capítulo 1, versículo 26. Diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então preste atenção. Nós fomos feitos semelhantes a Deus. Nós, na parte da palavra também, tem uma palavra que Deus ele disse que nós temos um grande tesouro em vasos de barro. Dentro de nós, pessoal, com o tempo, quando você vai caminhando com Deus, você vai entendendo que nosso espírito, ele é imortal. Não só imortal, mas ele tem tamanho poder, tanto quanto o Senhor Jesus. Porque ele nos deu esse poder. Mas esse poder está dentro da nossa carne, está aprisionado em vaso de barro. Esse vaso de barro é a nossa carne. Porque quando você morre, você torna ao pó. Então, o nosso espírito ele só é manifesto e só será manifesto na vinda do nosso Senhor, quando ele se manifestar em glória e transformará tanto o nosso corpo, que era carne, em corpo espiritual, que é o corpo transcendental, né? Mas prosseguindo aqui, voltando ao raciocínio, que eu só abri aqui um pouco, mas voltando ao raciocínio, a autoridade que o Senhor nos entregou, né? Então no versículo 26 ele diz, né? Que ele fez o homem conforme a nossa semelhança. Aí ele diz: domine ele sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu,
sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então você tem autoridade. Você tem autoridade para vencer na sua vida. Você tem autoridade para mudar a sua história. Você tem autoridade para fazer o que você quiser. E mais ainda, se você fizer isso na presença do Senhor, eu não vou dizer a você que é fácil. Não é fácil. Tem muitas pessoas que tentam iludir as pessoas dizendo que é fácil. Não é fácil. A caminhada espiritual não é fácil, mas ela é gratificante. Por quê, Jefferson? Se eu te perguntar uma coisa, você queria vencer um campeonato que você, chegando no final do campeonato, você estivesse sozinho comemorando lá em cima? Creio eu que você me dirá essa resposta. Jefferson, se fosse para mim vencer e chegar lá no campeonato e chegar no final e não ter ninguém para comemorar comigo, eu não queria vencer. Por quê? Porque não adianta você chegar e subir ao pódio se não tiver ninguém para comemorar com você. O que adianta você ter um troféu e não poder comemorar com as pessoas que estavam ao seu lado? O que adianta você ter um troféu, ter tudo o que você tanto queria e não ter ninguém ao seu lado? Outro exemplo. Se muitas vezes vou mostrar para você como é importante ter outras pessoas. Se você pudesse escolher morar numa ilha onde você teria tudo o que, Jefferson? Tudo físico, iate, casa, carro, Ferrari, dinheiro, mansão, hidromassagem, só não teria ninguém. Você queria morar numa ilha que você tinha tudo isso e não tinha ninguém? Ninguém, Jefferson, ninguém. Só estaria você. Você pode passar uma semana, 2 semanas, mas eu digo a você que depois da 3ª semana você vai ficar triste, depressível, porque o ser humano ele necessita ter contato com outras pessoas. A gente necessita viver próximo de outras pessoas, porque a gente só se tornamos aptos e nós só temos prazer de crescer e de vencer se nós tivermos com quem dividir o nosso pódio. Então a alegria não está em você subir no pódio, a alegria está na jornada de você construir algo sólido, algo para longo prazo. Então vamos prosseguindo aqui para décimo ponto. Esse aqui também muita gente não vai nem acreditar. Eu pergunto a você, pergunto aqui a você: quem é capaz de te separar de Deus? Quem? É Satanás? É o diabo? É os seus familiares, seus amigos? Eles são quem podem te arrastar para longe da presença de Deus? Muitas pessoas eu acho que estão respondendo aí nesse momento: não, Jefferson, eu acho que é por minha família me afasta de Deus. Não, Jefferson, é meus colegas que me afasta de Deus. Não, Jefferson, eu acho que é o demônio, Satanás, ele me afasta do Senhor. Vou te dizer aqui, pessoal. Eu vou te dizer aqui para você, presta atenção. O único que pode te separar de Deus, o seu maior inimigo, sabe quem é? É você. É você. Seu maior inimigo é você. Aí você diz: caraca, Jefferson, não acredito. O único que pode te separar de estar na presença de Deus é você mesmo. O único que vai impedir. Satanás, ele não tem autoridade para te separar do Senhor. Satanás, ele só pode agir na sua vida se você abrir brechas. Essas brechas são pecados, mas isso é conhecimento para outra hora. Então o único que pode te separar de Deus é você mesmo. É o único que pode te separar de Deus. Eu vou te mostrar na Bíblia. Abra sua Bíblia se você puder, né? Ou depois você dá uma olhada. A gente vai abrir no livro de Romanos.
capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 38. Isso aqui quem diz é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Pois estou convicto de que nem a morte, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem autoridades, nem profundidades, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha quem está falando, o apóstolo Paulo. E para falar isso aqui ligando à primeira coisa que a gente falou sobre que a teologia te aproxima de Deus em vez de te afastar. O apóstolo Paulo, ele era um apóstolo que tinha um autoconhecimento, porque ele era romano. Então ele tinha muito conhecimento. E o apóstolo Paulo foi um dos mais usados para alcançar os gentios, nós hoje. Paulo ele foi usado para alcançar o povo romano, o povo da Grécia. Paulo ele foi usado por Deus, porque ele tinha conhecimento para bater de frente com os gregos, com pessoas como Sócrates naquele tempo, que falavam sobre filosofia, que falavam sobre a existência, que faziam questionamentos. E aqui é só uma brecha, pessoal. Teve um momento na palavra de Deus que fala que Paulo foi pregar no papódromo, foi pregar para pessoas gregas, onde eles se reuniam, para poder debater sobre política, sobre dúvidas filosóficas, e tinham lá um altar que estava assim, referente ao Deus desconhecido. Então Paulo foi pregar para o pessoal grego e começou a pregar e falar que o Deus desconhecido que estava lá era o Deus que estava sobre todos os deuses. Então Paulo usou o conhecimento que ele tinha. Paulo usou o conhecimento que ele tinha para poder converter muitos gregos naquele tempo. E ele só confiou e só pôde ter isso porque ele tinha estudo. Não adianta ter somente estudo, você tem que ter estudo com a presença de Deus. Porque conhecimento, como eu mostrei, conhecimento sem sabedoria se torna uma ferramenta inútil, porque as pessoas que te ouvem não vão te entender. Mas Paulo conseguiu utilizar o conhecimento dele com a sabedoria de Deus e converteu muitas pessoas. Mas isso aqui é para depois, que fica só a deixa de como é importante o conhecimento. E o bônus aqui, vou falar o bônus para vocês. O bônus, a dica bônus é o seguinte: não adianta saber tudo que eu te ensinei agora, tudo que você aprendeu. Não adianta você saber tudo isso. Como assim, Jefferson? Então você me fez ensinar tudo isso aqui para nada? Não adianta. Deixa eu só terminar, Não adianta você saber tudo que você aprendeu se você não colocar em prática. Se você está ouvindo isso e não colocar em prática, a sua vida não vai mudar em nada. Vai ser só mais uma palavra, vai ser só mais um momento, vai ser só mais um áudio, mais um vídeo que você escuta. E onde é que eu consigo testificar, Jefferson, que é importante colocar em prática o que eu aprendo na palavra de Deus? Você vai encontrar isso lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Diz assim, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha o que Tiago ele fala. Não seja apenas ouvintes. Não adianta você ser apenas ouvinte para enganar somente a si mesmo. Ele está dizendo, não adianta você ser apenas ouvinte, porque você vai estar enganando somente a si mesmo. Se você não praticar, você vai estar só se enganando, dizendo que vai mudar de vida, vai mudar de história, mas que você não pratica sendo ouvinte, a sua vida vai continuar igual. Hoje, amanhã e depois, se você não praticar o que você aprende. É a mesma coisa
na sua vida normal, cotidiana, se você tem uma vida que você quer ter um corpo físico adequado, você precisa malhar todos os dias. Não adianta você chegar na academia, o seu professor dizer assim, ó, eu quero que você malhe hoje supino, malhe halteres, eu quero que você malhe dorsal e costa. Aí você diz, tá certo, então eu tenho que malhar isso aqui. Aí você diz, eu entendi, eu vou malhar. E não malhar e voltar para casa, isso não vai te fazer mais forte, não vai criar músculo. Não adianta você ter a informação. Hoje o que mais tem é informação. Só que poucas pessoas absorvem a informação e transformam em conhecimento para colocar em prática. Então, continuando aqui no versículo 23. Aquele que ouve a palavra, Tiago falando, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Então ele está dizendo, Tiago, é como se você se olhasse no espelho. Você olha hoje, nesse momento, agora, virou as costas, você não lembra como é seu rosto. Você pode lembrar algumas características. Eu lembro que eu estava de barba, eu lembro que eu tenho um óculos. Estou dando o meu exemplo, né? Eu lembro que eu estou de óculos, mas você não vai lembrar totalmente a sua fisionomia. Da mesma forma é sua vida. Se você não colocar em prática, vai ser dessa forma. Você vai ver e logo vai esquecer. Então, pessoal, essa era a palavra de Deus para você. Não se esqueça de compartilhar, de comentar, deixe sua opinião, envie para aquela pessoa importante que você acha que ela é necessário ouvir essa palavra, que ela está iniciando a caminhada com Deus, pois ela quer aprender. Então, não se esqueça de enviar. Abraço.